Pode se assentar. Obrigado, varão. Deus te abençoe. Queria que os irmãos projetassem aqui no o Salmo 119, versículo 18. Salmo 119, versículo 18. Se possível. Salmo 119, versículo 18. Assim diz para mim e para você a palavra do Senhor essa manhã. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Amém? Vou orar mais uma vez. Senhor, louvado seja o teu santo nome. Obrigado por esse dia que o Senhor preparou para nós. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus, Pai, que a tua palavra ela seja ministrada com poder, com sabedoria, com capacitação, e que ela ache, meu Pai, os lugares, que ela ache, meu Pai, os corações, ache terra fértil. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa, Pai, cada um de nós, pois precisamos de Ti. Sem Ti nada podemos fazer, Pai, sabemos disso. Precisamos do Senhor em cada mínimo detalhe. E nós pedimos em nome do Senhor Jesus que o Senhor abençoe esse momento que nós estamos cultuando ao Senhor, Pai. É no precioso nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Pois é, meus irmãos, a gente sempre, eu não sei você, mas sempre que eu venho aqui, domingo de manhã, que eu venho cultuar ao Senhor, eu sinto muita alegria. Muita alegria por poder cultuar ao Senhor, por poder estar aqui, rever os irmãos, poder estar aqui na presença de Deus, porque eu não tenho dúvida que o Senhor está aqui. Você tem? Você tem dúvida que o Senhor está aqui essa manhã, e que o Senhor está ministrando aos nossos corações, que o Senhor está mudando aquilo que nós não estamos vendo, né? Mesmo que nós estejamos passando por circunstâncias que às vezes são tão dolorosas que parecem que o Senhor nos abandonou. Eu não sei se você já teve essa experiência. Você já passou por circunstâncias tão dolorosas que às vezes parece que o Senhor nos abandonou? Eu não sei você, mas eu já passei. E eu não tenho vergonha de dizer isso. Diante dessa circunstância, meus irmãos, parece claramente que Deus nos deixou e que estamos passando sozinhos. Eu senti isso mais de uma vez. Às vezes, as pancadas da vida são tão fortes que nos fazem questionar se realmente estamos acompanhados do Senhor, se estamos sozinhos. E essas circunstâncias geram desânimo, cansaço, às vezes até um esfriamento na nossa fé, porque começa a passar um monte de coisa na nossa cabeça. Eu não sei se é assim com vocês. Às vezes, até no nosso meio cristão, na tentativa de ajudar, quando nós vemos pessoas passando por essa situação, caímos na armadilha arrogante de acharmos que conhecemos os caminhos de Deus, a ponto de darmos diagnósticos exatos sobre aquilo que está acontecendo na vida do nosso irmão. Eu confesso que isso é um erro que às vezes eu cometo. A gente, às vezes, quando o irmão está passando por alguma dificuldade e vem até nós para compartilhar a sua dificuldade, às vezes a gente enxerga o irmão que está passando por uma crise, né? Uma crise de fé. O que acontece com a gente quando acontecem coisas que nós não conseguimos explicar? Né? E a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte, eu não sei se os irmãos pensam assim, mas eu penso. A primeira coisa que a gente pensa, pô, se está passando por isso, é porque está em pecado. Se está passando por isso, é porque tem algum pecado não confessado. Né? É a primeira coisa que a gente pensa. E eu quero dizer para os irmãos que a mensagem de hoje é para que a gente desmistifique isso. Tire isso do nosso coração. Até porque a Bíblia de fato nos ensina que o pecado sempre traz consequência, e nós sabemos disso.
Mas quando nos arrependemos, o Senhor de pronto nos perdoa. Mas as consequências do nosso pecado, elas estão lá. E nós não seremos livres dela. O que nós podemos é prevenir aquelas pessoas que se achegam até nós para às vezes se aconselhar. Porque, eu vou dizer, meu irmão, muitas pessoas o Senhor vai mandar até o encontro. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas reconhecem que você é um representante do Senhor na terra. Aquelas pessoas reconhecem que você é um servo de Deus aqui na terra. E o Senhor vai mandar pessoas ao teu encontro. E aí, às vezes, aquelas pessoas vão se sentir encorajadas a confessar um pecado. Confessar um pecado para você. E nós não podemos cair na armadilha do julgamento. A gente não pode cair na armadilha do julgamento. Até porque a palavra de Deus nos ensina, vai nos dizer que aquele que está de pé, vigie para que não caia. O pecado do teu irmão pode ser o teu pecado de amanhã. Ou pode ser o teu pecado não confessado. Pode ser o meu pecado não confessado. Nós podemos até, meus irmãos, prevenir as pessoas. Prevenir os nossos irmãos das consequências dos pecados delas. E isso é lícito e justo. Porém, nós, pelas circunstâncias que alguém está vivendo, não podemos dizer se aquela pessoa está em pecado ou não. Mas às vezes nós caímos nessa armadilha e fazemos isso. Além de ser leviano da nossa parte, não nos cabe julgar. Isso acontece, meus irmãos, creio eu, por alguns motivos. Mas eu quero focar num motivo essa manhã com os irmãos. E eu creio que o principal desses motivos é que nós não conhecemos o agir de Deus. Nós não sabemos como Deus vai agir. E, meus irmãos, eu preparei essa mensagem baseado no livro O Agir Invisível de Deus, do pastor Luciano Subirá. É um livro que eu recomendo para todos os irmãos. Eu não sei aqui quem já leu, mas é um livro que provavelmente o irmão, ele compartilha uma experiência que ele teve, e essa experiência vai ser capaz de fazer você refletir sobre muitas coisas. E essa mensagem eu preparei tomando por base aquilo que o pastor compartilhou nesse livro. Eu quero compartilhar com a igreja. Eu vou pedir para os irmãos abrirem sua Bíblia no livro de Eclesiastes, o capítulo 11, no versículo 5. Quem não tem Bíblia aí, os irmãos do mistério aí de cima, podem. Isso. Oh, glória a Deus. Eclesiastes 11, 5. Olha que interessante, meus irmãos. Olha como a palavra de Deus é rica. Assim diz a palavra do Senhor: assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Amém? Vamos ler juntos esse texto? Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, amém. Amém. Meus irmãos, uma leitura simplista e rápida desse texto impede que nós sejamos capazes de perceber o quão ele é rico. Esse texto vai nos mostrar 3 coisas que são mencionadas como algo que não conhecemos. A primeira delas é o caminho do vento. A segunda é a formação dos ossos de uma criança, ainda no ventre materno. E a terceira é o agir de Deus. A grande verdade, meus irmãos,
é que nós não conhecemos o agir de Deus. Nós não sabemos como Deus vai agir, embora muitas vezes, pelos olhos da fé, saibamos que Ele vai agir. Na verdade, meus irmãos, essa expressão, essa palavra, aqui no texto original, não conheces, essa palavra, ela é usada na tradução original para transmitir a ideia de não ver ou não perceber. Podemos saber o caminho do vento. Nós somos capazes de ver o caminho do vento quando olhamos para uma árvore. E aquela brisa suave passa pela árvore, sacolejando a árvore para lá e para cá. Nós sabemos exatamente que ali está ventando, embora sejamos incapazes de ver. Aquilo está acontecendo, mas está longe da vista dos nossos olhos. O caminho do vento é algo oculto à nossa visão, meus irmãos, e ocorre fora do alcance das nossas vistas. Por isso nós chamamos de invisível. Semelhante à formação óssea de um bebê. Ocorre fora da vista dos nossos olhos também, embora a tecnologia já tenha alcançado uma maneira que nós possamos, às vezes, ver. Eu tenho um filho de 19 anos e há 19 anos atrás, já era possível, através da ultrassonografia, ver o bebê dentro do ventre da mãe, se formando, e é possível ver se está tudo bem. Porém, meus irmãos, a gente não vê como as coisas são formadas. A gente não vê quando o Senhor sopra o fôlego de vida naquela criança que está dentro do ventre materno. Então, antes que se questione que a palavra de Deus está defasada, o que o texto está querendo dizer, que embora nós saibamos que algo está acontecendo, nem sempre somos capazes de ver realmente acontecer. Os irmãos estão me entendendo? Embora, meu irmão, às vezes, Deus se revele a nós de uma forma em que nós somos capacitados a compreender exatamente o que Ele está fazendo. Eu creio que na maioria das vezes isso não acontece. O homem não pode compreender o agir de Deus com a sua mente. E aí eu te digo, meu irmão, que Deus não cabe dentro da nossa mente. Nós não podemos colocar o Senhor dentro de uma caixinha e esperar aquilo que Ele vai fazer. Eu confesso aos irmãos que quando eu estava preparando, estava lendo esse texto, isso me trouxe muitas crises. Porque derrubou em mim vários castelos de areia que eu tinha construído no meu coração. O homem não pode compreender o agir de Deus com sua mente e raciocínio, pois Deus opera muito acima da nossa capacidade de entendimento. E é algo semelhante ao caminho do vento. Nós sabemos que ocorre e temos evidências disso, mas é oculto aos nossos olhos. Eu quero te dizer que Deus sempre está agindo. Sempre está agindo em todas as coisas. Porém, nem sempre esse agir do Senhor é visível. Às vezes Ele permite até que tenhamos um vislumbre. Mas no geral Ele sempre está agindo. Eu quero ler com os irmãos o descrito em Provérbios. Provérbios 25, versículo 2. E a palavra do Senhor vai nos ensinar uma coisa que talvez
estivesse bem embaixo do nosso nariz, mas a gente nunca tenha se atentado. Não que nunca tenha se atentado, mas muitas das vezes passa batido por nós. A palavra vai dizer que a glória de Deus é ocultar certas coisas. E tentar descobri-las é a glória dos reis. A glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. É como se a palavra do Senhor estivesse dizendo que Deus, a glória de Deus está em encobrir aquilo que Ele está fazendo. Mas não é assim conosco. Nós temos prazer em expor tudo aquilo que nós estamos fazendo. Vide as nossas redes sociais que provam o que eu estou dizendo. Nós a todo momento temos a necessidade de expor tudo que nós estamos fazendo, de compartilhar tudo que nós estamos fazendo. Mas a glória de Deus é ocultar algumas coisas. Na verdade, o que eu entendo com esse texto é que o Senhor não deve satisfação nenhuma daquilo que Ele está fazendo. A verdade é que o Senhor também, Ele não se importa de fazer as coisas em silêncio. Romanos 11, versículo 33. Romanos 11, 33. Olha o que vai dizer a palavra do Senhor para mim e para você. Ó a profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que Ele o recompense? Pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. E graças a Deus por isso. Meus irmãos, quando o texto que nós lemos lá em Eclesiastes nos diz que o agir de Deus é invisível, o texto não está dizendo que Deus deixa de agir nas circunstâncias onde nós pensamos em que estamos sozinhos. Mas sim que nós não podemos ver a sua operação. Nós não somos capazes de ver Deus agindo em nossas vidas. Talvez seja por causa da dor, talvez seja por causa da nossa falta de fé, talvez seja por causa da nossa imaturidade. Eu não tenho a resposta. Não se trata de Deus deixar de agir. Mas eu estou falando que Deus age de tal forma que é impossível, é quase que impossível, naquele momento de dor, que sejamos capazes de perceber. E nós precisamos lidar, meus irmãos. Nós vamos precisar lidar com as circunstâncias ruins. Meus irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis. Tempo onde nós questionamos muitas coisas. Tempo onde nós precisamos acreditar e confiar no nosso Deus. Eu creio que eu nunca vivi um tempo de tanta aprovação como hoje, como agora. Isso falando assim do auge da minha ignorância, porque eu também não me sinto à vontade de comparar a minha vida com os cristãos primitivos, porque eles eram lançados às covas dos leões para serem devorados vivos. E eles iam felizes para lá. Mas eu, diante de qualquer dificuldade, já me sinto pronto para questionar algumas coisas. Diante, às vezes, de uma chuva, já me sinto desencorajado a fazer muitas coisas. Diante de qualquer dificuldade, já me sinto desencorajado. E eu quero dizer, meus irmãos, que talvez isso tenha passado na cabeça dos irmãos, como passou na minha. Por que
nos momentos que passamos por circunstâncias que nos causam tanta dor, parece que nós estamos sozinhos. Por que isso acontece? E talvez, meus irmãos, de uma resposta muito simplista, né? Eu creio que nós cristãos, o crente, tem sempre uma resposta pronta para qualquer tipo de coisa, né? A gente decora aquelas respostas simplistas. Mas eu creio que isso aqui não é tão simples como nós pensamos, porque em momentos de tanta dor, de circunstâncias que nos causam dor, parece que nós estamos sozinhos. E aí, meu irmão, eu vou devolver a você a pergunta. Quem foi que disse que você está sozinho? Quem foi que disse que você está só? Porque o Senhor nos promete outra coisa. A palavra de Deus lá em Deuteronômio, capítulo 31. Deuteronômio 31. Ela vai dizer algo revelador a nós. Algo que nós precisamos tomar posse sempre que estivermos passando por dificuldades ou diante dessas circunstâncias que nos causam dor e trazem cegueira. A palavra vai dizer assim: o Senhor os entregará a vocês, e vocês deverão fazer com eles tudo o que eu lhes ordenei. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles. Pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará. Nunca os abandonará. Talvez se eu estivesse dizendo isso para você, você teria a possibilidade de duvidar. Mas quem está falando ao povo de Israel aqui é o próprio Deus. Quem está falando ao povo de Israel é o próprio Criador de todas as coisas que nós vemos e também aquelas que nós não vemos. E Ele está dizendo aqui para mim e para você que nunca nos deixará e nunca nos abandonará. Não importa a circunstância que nós estamos vivendo. Às vezes é difícil e às vezes é realmente a questão é de desespero. Mas se estivermos enraizados nas promessas do Senhor para as nossas vidas e naquilo que Ele representa para nós, sabemos que nunca estaremos sozinhos. Sabemos que Ele sempre estará conosco. Embora nós nem todas as vezes sejamos capazes de ver isso. Mas na verdade é que nós não precisamos ver. Nós precisamos crer. Nós precisamos crer naquilo que o Senhor tem dito a nós. E talvez, meu irmão, nesse momento de dificuldade que nós passamos, nós precisamos rever isso. Nós precisamos rever aquilo que o Senhor tem passado para nós. As promessas do Senhor para as nossas vidas. As verdades do Senhor para nós. Então, você se pergunta, Rodney, por que então eu me sinto sozinho? Por que então às vezes parece que Deus não está comigo? Às vezes eu faço muitas coisas, muitos planos, eles não dão certo. Às vezes eu passo por coisas que eu creio que eu não deveria passar. Às vezes as dificuldades são tantas que eu creio que eu não tenho capacidade de suportar. Meu irmão, a questão não é se Deus está ou não está operando ao seu favor. A questão é se você crê, se Ele está contigo. O que necessitamos então é parar de achar que Deus nos deve satisfação ao agir. E aí, meu irmão, às vezes o que nós fazemos? Nós estamos diante de uma dificuldade
E aí, o que a gente faz? A gente pede ao Senhor uma solução que nós achamos que é a melhor solução para aquele problema. E às vezes Deus discorda, meu irmão. E quando não acontece aquilo que nós pedimos, nós já ficamos tristes e desapontados e nós já achamos que estamos sozinhos. Nós já achamos que Deus não está nos ouvindo. É ou não é? É ou não é, meus irmãos? Deus age em todas as coisas, meus irmãos. Ou seja, todas as circunstâncias. A parte que vai nos caber, a nossa parte é crer e esperar a sua manifestação. Não exigir que Ele faça aquilo que queremos. E não achar, creio eu, num surto de prepotência, que Deus deve fazer aquilo que nós queremos. Deus vai operar e a vontade dele vai se cumprir. Até porque, meus irmãos, ele é Deus e não está em posição de ser questionado. Você concorda comigo? E talvez você pergunte, por que Deus age assim? Não seria mais fácil, meu irmão, Deus agir de uma forma que nós pudéssemos tocar, que nós pudéssemos ver, que nós pudéssemos sentir? Não seria muito mais fácil? Assim, ficaria dentro da nossa capacidade de compreensão. E eu te digo, a resposta a essa pergunta talvez esteja no conceito de fé. A Bíblia nos ensina que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. E nós que somos crentes em Cristo Jesus, nós sabemos que nós precisamos andar por fé e não pelo que vemos. Às vezes a situação que nós vemos é muito diferente da real situação. E o que Jesus disse a Tomé reflete muito isso. Os irmãos lembram que Tomé quis ver para depois crer. E Jesus ensinou a Tomé, e eu estou usando as minhas palavras, que ele precisava crer, para só depois ver. A fé nunca se baseia, meus irmãos, naquilo que nós vemos, mas na certeza de que Deus prometeu. E de fato, aquilo que Deus prometeu vai ter cumprimento. Porque quando Deus opera, ninguém é capaz de impedir. Ninguém. Essas coisas a gente aprende bem cedo na nossa caminhada cristã, não é? É a primeira coisa que nós aprendemos, que nós devemos ter fé. Nós devemos acreditar sem ver. Porém, basta a primeira crise, basta a primeira dificuldade, e a impressão que nós temos é que nós esquecemos. Nós esquecemos bem rápido disso. Meu irmão, nesse tempo que nós estamos vivendo, se nós não exercitarmos a nossa fé, se nós não tivermos a nossa fé gritando dentro de nós estivermos usando a nossa fé como arma espiritual, sucumbiremos. Porque as dificuldades, elas estão aí. E elas parecem cada vez maiores. Qual é a perspectiva que nós temos, irmãos, do ponto de vista do mundo? Perspectiva de desemprego, de inflação, de dias muito difíceis. Mas qual é a perspectiva de Deus, meu irmão? Dias de salvação. Dias de glória do povo dele. Dias de restauração. Mas nós precisamos de fé para enxergar isso. Porque se não exercitarmos a nossa fé, sucumbiremos. Como aqueles que não conhecem a Deus estão sucumbindo.
Vocês já viram as estatísticas de pessoas com doenças mentais? Já viram, meus irmãos, quantas dificuldades nessa pandemia, quantas pessoas estão desenvolvendo doenças psicossomáticas? Dia após dia, os números crescem. E cada vez aparece uma doença nova. A velocidade que aparecem doenças é maior do que a nossa capacidade de compreendê-las. E eu percebo que os médicos também estão passando por isso. Porque às vezes você vai no médico falando de um problema que você tem, e simplesmente eles não sabem qual é o diagnóstico. Nós precisamos exercitar a nossa fé, meus irmãos. Há tempo e há fora de tempo. Então, meus irmãos, eu entendo que a razão pela qual o Senhor age de forma invisível, age de forma que nós não podemos ver, age de forma fora das vistas de nossos olhos, eu creio que é para o exercício de nossa fé. Eu creio que é para que nós cresçamos em fé. E além disso, meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês que os pensamentos de Deus são muito maiores do que os nossos. E a forma de Deus pensar, a forma de Deus agir não cabe dentro do nosso raciocínio humano limitado. Então, baseado nisso, é um erro querermos compreender. É um erro queremos compreender aquilo que Deus está fazendo. Nós não somos capazes de acompanhar os pensamentos de Deus. E a palavra de Deus lá em Isaías 55, 8, 9. Isaías 55, versículo 8 e 9, ela vai dizer assim: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Podemos afirmar, meus irmãos, com toda certeza, que o fato de Deus agir por caminhos mais altos, e isto deriva-se do fato de que seus pensamentos também são mais altos, deve-se à sua infinita capacidade de gerenciar todas as coisas. E eu te digo, meu irmão, isso é incapaz, nós somos incapazes de perceber. Nós somos incapazes de perceber. Eu já vi muitas vezes o nosso pastor aqui pregando que se nós tentarmos entender, compreender o agir de Deus em toda a sua complexidade, provavelmente nós vamos enlouquecer. Porque creio que isso não é possível. E quando nós pensamos, meu irmão, em respostas para algum questionamento ou algum problema que nós temos, a nossa mente limitada e egoísta só pensa no problema. A gente quer resolver aquele problema. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Às vezes nós estamos buscando ao Senhor para Ele resolver um problema que nós temos. E a gente pensa no seguinte: eu quero a solução, eu quero a resolução daquele problema. Mas quando Deus pensa na resposta, meus irmãos, Ele vai muito além da resolução do nosso problema. Muito além. E uma coisa que nós esquecemos é que o nosso Senhor, Ele conhece o futuro. Coisas que o homem nenhum conhece. E nem mesmo o diabo tem capacidade de conhecer. Portanto, a ação de Deus, meus irmãos, ela não está voltada somente para o já e agora, como nós imaginamos. Mas ela se estende para o futuro e prioriza o nosso melhor sobre uma visão global, mais abrangente que a nossa mente pode alcançar. Ou seja, Deus, Ele gerencia a solução para o nosso problema.
com o intuito de nos abençoar e nos aperfeiçoar. E talvez, meus irmãos, nesse caminho, Deus colocará pessoas na sua vida, para que através da resolução do seu problema, através da sua cura, você seja um abençoador de pessoas. Você seja um multiplicador de bênção. Você dê fruto. Eu não sei se os irmãos sabem, mas para produzir o vinho, a uva tem que ser pisada. Ela tem que ser amassada. E depois que a uva sofre sendo pisada, a gente recebe aquele delicioso suco. E aprecia. Mas é necessário que a uva seja amassada. Irmãos, nós precisamos parar de querer ensinar a Deus como Ele faz as coisas. Nós precisamos deixar que o Senhor Jesus seja Deus em nossas vidas. Se nós fixarmos nossos olhos na espera de uma única solução para o nosso questionamento ou para o nosso problema, os nossos olhos não reconhecerão quando Deus estiver operando em nossas vidas. E é o que acontece na grande maioria das vezes. Eu vou contar aqui uma história para os irmãos. Eu não sei o autor da história e não sei se é verídica. Mas considerem como uma ilustração. Certa vez, num programa de... Os irmãos já devem ter ouvido. Num programa de rádio, eles faziam eles davam espaço para pessoas que estivessem precisando de oração ou outros pedidos. E nesse momento entrou uma ligação, entrou uma ligação de uma pessoa que estava precisando muito de alimento, que estava passando dificuldade. E aí, meus irmãos, aquela mulher entrou ao vivo no programa e disse o seguinte: olha, hoje eu estou sem nada para comer na minha casa. Eu preciso da ajuda dos irmãos. E aí, logo aqueles irmãos que estavam no programa, eles começaram a se mobilizar. E eu te digo, meus irmãos, que um grupo de homens que eram satanistas resolveram zombar daquela irmã. E aí eles disseram o seguinte: olha só, vamos comprar muitas coisas para suprir a necessidade daquela irmã, daquela mulher. Mas vamos dizer que foi Satanás que deu. E vamos esperar o que ela vai falar para nós. E aí aqueles homens compraram, fizeram compras bastante robustas, né? Generosas, e levaram à casa daquela mulher, bateram na porta e disseram para aquela mulher o seguinte: olha, tá vendo essas compras aqui que estão chegando para a senhora? E aquela mulher disse: glórias a Deus por isso, Deus é fiel e Ele ouviu a minha oração. Glórias a Deus. E aqueles homens disseram assim: olha, minha irmã, Deus não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. A grande verdade é que foi Satanás que mandou te trazer para você. E aquela mulher, cheia de fé e de louvor ao Senhor, disse assim: ah, muito obrigado. Muito obrigado, meus irmãos. Mas eu sei que quando Deus manda, até Satanás obedece. Meus irmãos, quando nós estamos focados numa única solução, numa única resolução para os nossos problemas, nós não seremos capazes de perceber quando Deus está operando em nossas vidas.
Não seremos capazes. Nos momentos de crise, nós precisamos deixar que Deus seja Deus em nossas vidas. E confiar que Ele fará o melhor para nós. Confiar que Ele fará a vontade dEle. E eu quero compartilhar com os irmãos algo que sempre me deixa em crise. Eu quero compartilhar com os irmãos algo que realmente me causa muita angústia. Porque a palavra de Deus vai nos ensinar que muitas vezes Deus permite que o inimigo haja em nossas vidas. Isso vai soar estranho. Sou estranho, meu irmão. Como assim? Eu posso te provar. Muitas vezes o Senhor vai permitir que o inimigo das nossas almas esteja atuando. Atue. É com permissão do Senhor. Nós podemos ver isso bem claramente, meu irmão, na história de Jó. Por quê? Porque se os irmãos foram ver, lá em Jó capítulo 1, naquele famoso encontro, né? Quando Satanás entra na presença do Senhor, se os irmãos foram ver, é com a permissão do Senhor que Satanás entra na vida de Jó. Jó capítulo 1, versículo 8 diz assim, meus irmãos. Eu vou ler do 8 a 12, não precisa abrir. Creio que os irmãos já conhecem esse texto. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não pusesse uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas tuas mãos. Apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Eu numa conjectura aqui, no entendimento, eu leio. Então Satanás saiu da presença do Senhor, eu imagino que foi imediatamente. Tanta era o ódio, meu irmão. Tanto era o ímpeto de agir na vida de Jó. Mas o Senhor permitiu. E isso às vezes nos causa crise. Porque quando estamos lendo o livro de Jó, nós temos a mania de tentar arrumar uma justificativa para o seu sofrimento. Não é, meus irmãos? A gente não tenta arrumar sempre uma justificativa. Talvez tenha sido o medo de Jó, né? E durante muito tempo, meus irmãos, eu pensei que Jó era um homem medroso, né? Porque ele diz: aquilo que eu temo é o que me sobrevém. Então eu pensei, poxa, é o medo. O cara era medroso, o inimigo entrou pela porta do medo. Talvez os pecados. A Bíblia diz também que Jó fazia sempre ofertas pelos seus pecados, né? Ele se preocupava com isso. E ele se colocava diante do Senhor até por pecados que ele achava que eram inconscientes. Mas nós, meus irmãos, esquecemos de um grande detalhe. A gente, às vezes, quer trazer diagnósticos com nossa mente limitada para os problemas que nós não temos capacidade de conhecer ou de saber. Mas nós esquecemos que o próprio Deus, o próprio Senhor, trouxe o diagnóstico de Jó. O Senhor disse o seguinte: Jó é um homem justo,
e irrepreensível. E aí, meu irmão? Como é que fica a explicação? Por que o Senhor permitiu que Satanás agisse na vida de Jó daquela maneira? Se Jó era um homem justo, e o Senhor chamou ele de íntegro e irrepreensível. Se Deus diz, meus irmãos, se nós dissermos que uma pessoa é íntegra, já é motivo de louvor, não é mesmo? Imagina se Deus disser. Se Deus disser que você é íntegro, mesmo que a sociedade diga que você não é, você é íntegro. Então, meu irmão, por que já passou por aquilo? E talvez a gente tenha essa pergunta dentro de nós. Por que estou passando por essa dificuldade que eu estou passando agora? Por que a minha vida é assim? Por que eu estou passando por isso? Meus irmãos, eu já passei por uma situação muito difícil. Muito difícil, e eu creio que foi a pior situação que eu já passei na minha vida inteira. Porque eu passei por uma situação onde eu me senti assim, moído, sabe? Eu tive uma experiência de enfermidade na minha família. Eu acho que eu já contei isso aqui para os irmãos. E nós começamos a investigar. Fomos a médicos, gastamos muito com tratamento. E aquilo foi evoluindo até que chegou um ponto que o médico falou, nos disse o seguinte: olha, essa situação não tem cura. Essa doença é uma doença degenerativa. E aí não tem cura. Mas não fica triste não, porque tem tratamento, tem controle. Meus irmãos, aquilo foi uma facada. Aquilo foi uma facada. Eu não sei se os irmãos já passaram por coisas semelhantes. Mas é muito difícil. E aí eu fui para casa e eu fiz exatamente essas perguntas. Senhor, por quê? Por que isso aconteceu? Onde foi que eu errei? Onde foi que eu errei? Por que eu estou passando por isso? E aí, meus irmãos, aquilo foi evoluindo, evoluindo. Deus usou muitas pessoas para falar comigo. E eu sou grato a Deus porque eu senti a mão, senti o cuidado do Senhor na minha vida. Muitos irmãos aqui oraram por mim. Eu não vi o agir de Deus, meus irmãos. E essa situação perdurou por um pouco mais de um ano, imagine, meu irmão. Um pouco mais de um ano, quase 2 anos. E às vezes as pessoas nos veem sorrindo, brincando, mas elas não sabem que nós não estamos bem. Elas não sabem aquilo que passa diante das nossas vidas. Por isso é importante nós darmos atenção aos irmãos, nós conversarmos, nós andarmos em comunhão, porque isso é ser igreja. Por isso que é importante nós não deixarmos que os nossos afazeres do dia a dia nos impeçam de dar atenção àqueles que precisam. E aí, meus irmãos, eu passei por essa dificuldade, e aí os médicos fecharam o diagnóstico. E era um diagnóstico de uma doença que não tinha cura. De uma doença incurável. E aí, meus irmãos, eu comecei a buscar Deus de uma forma desenfreada. E comecei, onde tinha vigília, onde tinha reunião de oração, eu estava, comecei a buscar Deus, porque eu queria ouvir o Senhor, eu não me conformava com aquela resposta. Porque eu queria saber onde eu tinha errado. Na verdade, meus irmãos, eu tinha até me conformado com aquela notícia, mas eu queria saber onde eu tinha errado. E aí, meus irmãos, numa dessas buscas, e a palavra de Deus nos diz: buscar-me-eis e me encontrareis, quando tu me buscardes de todo o teu coração. E nos momentos de dor, são os momentos que o nosso coração está totalmente inclinado para o Senhor. Eu creio que é por isso que o Senhor permite que nós passamos por um momento de dor. Porque enquanto nós estamos bem, nós estamos cheios de nós mesmos, e somos incapazes de nos colocarmos numa posição onde o Senhor possa falar claramente conosco. Mas no momento de dor, nós forçamos
nós forçamos a nos colocar nessa posição para que o Senhor falar conosco. E comigo foi assim. E Deus usou uma mulher. Deus usou uma mulher que não sabia o que eu estava passando. Mas aquela mulher falou coisas da minha vida e eu me senti como se estivesse nu. E aquela mulher disse: ó, o Senhor me mostra que você precisava passar por isso, mas Ele também me mostra que Ele vai te dar vitória. Ele também me mostra que essa doença vai ser curada. Você crê? Eu disse: eu creio. E ela disse: então assim será. Meus irmãos, depois que eu recebi aquela palavra, a minha vida mudou. Porque eu passei a andar por fé, como a Bíblia disse que eu deveria andar. Mas foi preciso que eu sentisse aquela dor para aprender a andar por fé e não por aquilo que eu estava vendo. Aquela dor foi necessária para que eu crescesse espiritualmente. E aí, meus irmãos, as coisas foram andando. As coisas foram andando. Eu não estava vendo, mas o Senhor estava trabalhando. Assim como nós estamos estudando aqui, eu não vi o agir de Deus. Às vezes foi possível ver, pelos olhos da fé. E aquela doença que era incurável, teve cura. Eu não estou contando para vocês de algo que eu ouvi falar. Eu estou contando para vocês de algo que eu vivi. Meus irmãos, aquela doença que não tinha cura foi curada. A ponto de os médicos não entenderem o que aconteceu. Os médicos me disseram o seguinte: olha, você vai precisar continuar o tratamento. Mas da mesma maneira, eu te aconselho a parar o tratamento. Porque você não está mais doente. Isso não aconteceu comigo, meu irmão. Foi com uma pessoa da minha família. Mas eu vim te contar isso aqui, para que o nome de Deus seja glorificado. E você saiba que o mesmo Deus que agiu na minha vida, está agindo na sua vida, mesmo que você não esteja vendo. Assim como Deus agiu na minha vida, meus irmãos, Deus também agiu na vida de Jó. E os irmãos sabem o fim da história de Jó, os irmãos sabem. Jó teve a restituição de tudo aquilo que o inimigo tirou dele. Mas o mais importante, meus irmãos, não é aquilo que o Senhor restituiu a Jó. O mais importante, eu já estou acabando, é que Jó disse o seguinte: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Meus irmãos, parecia que o diabo estava no controle da vida de Jó. Porque ele fez uma arruaça tão grande na vida de Jó. Ele causou tanta dor que parecia que o diabo estava no controle da vida de Jó. Mas o grande resultado, meus irmãos, é que a ação de Satanás na vida de Jó acabou aproximando Jó de Deus. Deus permitiu que Satanás agisse na vida de Jó, e isso aparentemente parece uma coisa negativa. Mas o resultado que Deus provocou nessa ação foi um resultado de bênção. A ponto de Jó exclamar: antes, eu só te conhecia de ouvir falar. Você já disse isso, meu irmão? Senhor, agora os meus olhos te veem. Porque nós vemos aqui, meu irmão, nós cantamos, nós falamos de Deus, mas eu percebo, e isso é comigo, muitas das vezes nós falamos de coisas que nós não vivemos ainda. Falamos de coisas que nós não estamos preparados, não estamos sarados para falar. Porque nós não conhecemos a Deus tanto. E aí, meus irmãos, o agir invisível de Deus, ele vai nos causar um impacto que nem sempre nós vamos perceber. Mas nós precisamos crer. E aí, meus irmãos, o Senhor está agindo mesmo nos momentos e circunstâncias quando parece que Ele não está agindo.
quando parece que Ele nos abandonou, eu te digo, Deus ainda está no controle da sua vida. Ele ainda está sentado no trono e nada mudou. Embora externamente pareça que seja o contrário. E eu quero concluir, meu irmão. Eu quero concluir com aquilo que está escrito no Evangelho de Lucas, capítulo 22. Eu quero ler o versículo 31 e 32. Lucas 22, versículo 31 e 32. Lucas 22, 31 a 32. Jesus dizendo aqui a Simão Pedro, né? Simão Pedro. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Lembra que eu disse para vocês, meus irmãos, que às vezes a solução de Deus para os nossos problemas vai nos capacitar a abençoar outras pessoas? Um grande exemplo disso. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por vocês, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, ou seja, eu creio que Pedro ainda não era convertido, fortaleça os seus irmãos. Eu não sei vocês, meu irmão, mas uma passagem, uma leitura rápida desse texto, parece uma crueldade de Jesus. Porque Jesus permitiu. E aí, meus irmãos, imagina que um filho seu, só para ilustrar, fala assim: pai, tem um menino grandão ali querendo me bater. E vem procurar abrigo em você. O que se espera de um pai? Olha, você vai bater no meu filho, não. Não é verdade? Mas o que Jesus está fazendo aqui, meu irmão, é o contrário. Jesus está dizendo: Satanás pediu você para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, eu permiti que ele te peneirasse, mas eu estou orando por você para que você esteja firme na fé. Ele vai te sacudir. Não tenha medo, porque eu sou contigo. Que você tenha fé. E quando você passar por essa situação e for aprovado, fortaleça os teus irmãos, porque foi por isso que você passou por isso. Então, meus irmãos, Jesus permitiu que Satanás fosse com tudo para cima de Pedro. Mas a oração de Jesus não foi por livramento. Muito ao contrário. Foi por fé. Eu queria, meus irmãos, para encerrar, que você repetisse isso no teu coração. Que você não esquecesse que Deus está agindo, mesmo que você não esteja vendo. Você não precisa ver. Você precisa crer. Amém, meus irmãos? Vou pedir para os irmãos ficarem de pé. Nós vamos orar. Fechem os seus olhos. Curvem as suas cabeças. Vamos nos colocar diante do Senhor. Eu sei que quase todos nós aqui somos de casa. Mas eu queria perguntar se você está aí sentado hoje e sentiu que a mensagem do Senhor
ardeu no seu coração, ou você que está em casa. E você às vezes quer se reconciliar com o Senhor. Você às vezes reconhece que você precisa mudar o seu relacionamento com o Senhor. Talvez você tenha percebido com a palavra de Deus que você precisa caminhar por águas mais profundas. Eu te peço que você dê um sinal, seja pelo chat aí, para que nós possamos orar por vocês. E aí, se for o caso, eu vou pedir para alguém que está trabalhando aí na transmissão, me sinalize. Ou ainda assim, você que com essa mensagem ainda não tem a sua vida entregue ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus ainda não é o Senhor da sua vida. E você tenha reconhecido que Ele precisa ser. Eu não quero te expor. Você pode ficar no seu lugar. Mas eu quero que você faça um sinal para mim, para que eu possa orar por você. Se não for o caso, nós vamos prosseguir. Senhor, nós queremos nos colocar diante de Ti, Pai. Obrigado pela Tua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés. Obrigado pelo Teu cuidado em nossas vidas. Obrigado, Pai, porque muitas vezes nós questionamos o Teu agir, questionamos o Senhor. Ficamos tristes e nos afastamos dos Teus caminhos. Mas, na verdade, quando alcançamos a maturidade que a Tua palavra nos dá, percebemos que o Senhor estava nos protegendo o tempo todo. Às vezes, Pai, nos protegendo de nós mesmos. E nós somos gratos por isso. Nós pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, por aquelas vidas que hoje se encontram, Pai, em posição de angústia, pensando que não tem mais saída, pensando que o Senhor as abandonou. E isso, Pai, eu creio que excede a nossa capacidade de suportar a dor. Nós pedimos, Pai, que o Senhor se revele a essas pessoas nesse momento. Nossos familiares, Pai. Às vezes, pessoas que conhecemos que estão passando por momentos de tantas dificuldades. Atrai, Pai, esse povo para a Tua presença. Ó Pai, também nós pedimos pelo povo que se chama pelo Teu nome. Povo, Pai, às vezes que balança na fé. Povo, às vezes que questiona o Teu agir, Pai. Renova a nossa fé, Pai. Restaura aquilo que foi quebrado. Ó Pai, nós pedimos em nome do Senhor Jesus que o Senhor nos dê um recomeço. Que essa manhã seja a manhã do recomeço, do renovo, da reconstrução. Que o Senhor, Pai, venha derramar sobre nós da Tua cura, da Tua libertação, daquilo que os nossos olhos naturais estão vendo. E da nossa comunhão, da nossa ligação com aquilo que os nossos olhos espirituais podem ver. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus, Pai. Ensina-nos a confiar, Pai, no Senhor em qualquer circunstância que estejamos passando. Ensina-nos, Pai, a confiar que o Senhor está agindo, mesmo que não sejamos capazes de perceber. Ensina-nos, Pai, a orar, Pai, e a proferir palavras de fé, Pai. Não para que o Senhor creia, mas para que o nosso coração creia, Pai, que o Senhor está agindo e fazendo muito mais daquilo que nós esperamos. Ó Pai, nós pedimos que o Senhor abençoe, Pai, abençoe a Tua igreja. Abençoa, Pai, as pessoas que vêm à Tua igreja. Abençoa, Pai, para que eles possam sentir a Tua presença, Pai. Porque nós não temos dúvida de que o Senhor está aqui. Mas ajuda, Pai, aqueles que ainda não creem.
Nós pedimos em nome do Senhor Jesus, Pai. Dai-nos da tua graça e da tua libertação. Nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. E aquele que creu, dá graças a Deus.